Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à MEC Show e ao painel Boas Práticas Supply Chain Prodifor. A 18ª MEC Show, Feira da Inovação Industrial, e a 13ª ES Oil Gas Energy são realizadas pela Milanese e Milanese do grupo Verona Fieri com a promoção do Sindifer, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo, e do CDMEC, Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, entidades de classe que congregam as principais empresas do setor da indústria de base do Estado do Espírito Santo. O nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores pela realização da feira. São eles: Patrocínio Master Ambipar, Petrobras e Governo Federal. Patrocínio Ouro, ArcelorMittal, Prio, Samarco, Cicobi e Vale. Patrocínio Prata, Findes, SESI, Senai, Caixa e Governo Federal. Patrocínio Bronze, Bandes, ES Gás, Grupo Energisa. Patrocínio Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, Mútua. Apoio: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, Governo do Espírito Santo. Apoio institucional: Sebrae Espírito Santo e Abimac. Apoio técnico: DVF Consultoria. Parceiros: Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e Rede Petro Espírito Santo. Promoção: Sindifer e CDMEC. Realização: Milanese e Milanese. Vamos agora assistir alguns vídeos dos nossos patrocinadores. A Petrobras é líder na transição energética justa, porque a nossa energia já nasceu para abastecer o país. com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética Justa, né? e tem que estar sempre atento ao meio ambiente. Será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. Ela tem que ser justa para todos. Justa para cada brasileiro. Justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. A Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente, gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Uma combinação de elementos e pessoas. É assim que é feito o aço da ArcelorMittal Unidade Tubarão. Todos os dias, milhares de pessoas se dedicam a construir o nosso legado. E é exatamente da história de cada uma dessas milhares de pessoas que é feita a nossa história. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
Consolidando-se como eventos de destaque nos setores de mineração, siderurgia, papel e celulose, petróleo, gás e energia, essas feiras com alcance nacional possuem um crescimento contínuo, reforçando sua posição no mercado. Com espaços dedicados à inovação tecnológica e networking, atraem os principais investidores, fornecedores e compradores do país, sendo reconhecidas pela mídia especializada como uma das 5 feiras industriais mais importantes do Brasil. A feira tem como propósito conectar, inovar e transformar, reunindo este ano 14 painéis temáticos e 49 palestras que promovem conhecimento, troca de experiências e soluções para os desafios atuais. Desde o ano de 2024, a feira atingiu a área total de 20 mil metros quadrados, contando com a participação de mais de 330 marcas, sendo mais de 40% de expositores de fora do estado. A partir disso, e considerando os investimentos previstos no Brasil de mais de 1,3 trilhão e no Espírito Santo de 107 bilhões de reais, no período de 2025 a 2029, a realização da 18ª edição da MEC Show e da 13ª edição da ES Oil & Gas Energy se revela fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores, ampliar a visibilidade das oportunidades e seus meios de absorção, promover relacionamento entre fornecedores e compradores e divulgar as competências. Esses eventos desempenham um papel importante, proporcionando um ambiente propício para o intercâmbio de conhecimentos, estimulando o avanço tecnológico, aliando-se às demandas e oportunidades de negócios. E antes de iniciar o próximo painel, convido o superintendente do IEL, Maximiliano de Oliveira, para sua fala de boas-vindas. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas, agradecer aí a presença de vocês. Falar rapidamente aqui do Prod4, esse programa que é tão importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, um programa que já completa 28 anos, aí, quase 30 anos de atuação, e que a gente sabe que ajudou a desenvolver muitas empresas. Estava agora há pouco aqui conversando com o Carlos, né, que vai estar falando aqui para a gente um exemplo de empresa que cresceu e se desenvolveu através do Prod4. E eu estou aqui no Espírito Santo há 4 anos e venho de uma federação de Santa Catarina onde não tem um programa tão forte, tão consolidado como esse. Então, assim, é um exemplo, é um programa que realmente muito robusto e que a gente tem certeza que contribui para o desenvolvimento das empresas e para o desenvolvimento do Estado. Então, é muito gratificante ver esse programa funcionando desse jeito. Agradecer já aqui os nossos colegas que vão estar participando hoje com a gente, em nome da Amanda, que é a nossa coordenadora do programa da Vale. E tenho certeza que teremos aqui um grande evento. Aproveite aí todo o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Obrigado. Obrigado, Max. E agora convidamos a coordenadora geral do Prod4 em 2025 e representante da Vale, Amanda Fialho, para sua fala. Boa tarde a todos. Bom, gente, eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje. Um pouco nervosa, né? Primeira vez falando como coordenadora, representando a Vale aqui, né, nesse ano. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Dou as boas-vindas em nome de todas as mantenedoras aqui do programa. Tá? Estou vendo aqui a casa cheia, algumas carinhas conhecidas. Obrigada pela presença. A Vale, né, que é uma das mantenedoras do Prod4, desde o início, né, o Max comentou aqui, 30 anos de programa. Então, a Vale é uma das mantenedoras desde o início do programa, tem participado. E aí, antes a gente falar um pouquinho do programa, né, dos desafios que a gente tem aqui, eu queria, os fornecedores presentes aqui, quem que nunca ouviu falar do Prod4? Levanta a mão, por favor. Todos já ouviram? Ah, que bacana, muito bom. Fico muito feliz. Muito bem, que bom.
Então, como eu comentei, né? Então, a gente, a partir desse ano, a gente está com um desafio, né? Eu, o time todo, Max, time do IEL, da gente reformular o Prodifor e pensar no Prodifor de uma maneira diferente, né? De que forma a gente consegue conectar as demandas das grandes empresas, as demandas emergentes, né? As inovações com o programa, de forma a atender melhor, né, as expectativas, tanto dos fornecedores quanto das mantenedoras. É um grande desafio, a gente começou esse ano, fruto de uma escuta ativa, né, com todas as mantenedoras e fornecedores. Então, a gente sabe que é um desafio que começa esse ano, tem um plano, né, todo estruturado para a gente fazer isso acontecer, né, e dar uma nova cara para o Prodifor, uma nova roupagem, né, uma pegada mais de inovação, e que a gente consiga conectar mesmo as demandas de todos, né, das empresas e fornecedores. Agradecer demais, acho que vai ser um excelente painel. Desejo a todos que aproveitem essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, Amanda. Vamos agora assistir o vídeo do Prodifor e do Sebrae como apoiador institucional do programa. Por favor. Você sabia que o Prodifor é o maior programa de qualificação de fornecedores do Espírito Santo? Há 27 anos, grandes empresas capixabas se unem para certificar fornecedores, impulsionando competitividade no mercado. O programa oferece diagnósticos, cursos e consultorias, qualificando os fornecedores em gestão de qualidade, ESG, saúde e segurança e muito mais. E além disso, micro e pequenas empresas contam com subsídios do Sebrae em todo o processo de certificação. O Prodifor promove parcerias estratégicas que geram mais sustentabilidade e um alto desempenho. E o resultado é que mais da metade das empresas certificadas perceberam melhorias com os programas do Prodifor. Sabe o que é melhor? As empresas mantenedoras têm acesso a um banco de fornecedores certificados, gerando ainda mais oportunidades de negócios. Quer saber como o Prodifor pode transformar a sua empresa? Acesse o site e saiba mais. Você que deseja inovar para quebrar. E agora iniciaremos o painel de boas práticas Supply Chain Prodifor. O Prodifor é reconhecido pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, como o maior e melhor programa de desenvolvimento e qualificação de fornecedores locais de bens e serviços do país. Esse evento faz parte do calendário anual do Prodifor com o objetivo de disseminação de boas práticas na agenda de suprimentos e relacionamento com fornecedores entre as empresas participantes. Pode chegar. Agora você é parte de algo maior e tem tudo para reescrever seu futuro. Sebrae. Peço perdão, desculpa, gente. Quer passar de novo o vídeo? Deu para ouvir? Deu? Tá bom? Agora sim, iniciaremos o painel de boas práticas Supply Chain Prodifor. O Prodifor é reconhecido pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, como o maior e melhor programa de desenvolvimento e qualificação de fornecedores locais e de bens e serviços do país. Esse evento faz parte do calendário anual do Prodifor com o objetivo de disseminação de boas práticas na agenda de suprimentos e relacionamento com fornecedores entre as empresas participantes do programa e o mercado em geral. Além do painel, serão anunciadas as empresas que foram certificadas no Prodifor esse ano, concluindo a sua jornada de desenvolvimento no primeiro semestre. Essas empresas organizaram e implementaram o sistema de gestão do Prodifor, sendo eles Sistema de Gestão de Compliance, o SGC, Prodifor ESG e Prodifor Start. O programa é uma realização conjunta das seguintes empresas: ArcelorMittal, Cesan, Chaintrade Brasil, Petrobras, Samarco, Sebrae Espírito Santo, SESI Senai, Cicobi, Suzano e Vale. Para mediar o painel, eu queria convidar, e já está aqui, prontíssima para falar para vocês, a coordenadora geral do Prodifor pela Vale, Amanda Fialho, e também para se juntar a ela, o especialista da gerência de serviços de suprimentos do SESI Senai, Acácio Leal.
Por favor, Acácio. O CEO do grupo Eletrosolda, Carlos Domingues. E o co-founder e CEO da Gendanken, Lucas Madureira dos Anjos. E o coordenador de suprimentos da Vale, Tiago Barbosa. Amanda, a partir de agora, eles são todos seus. Com você. Agora sim. Bom, gente, para ministrar então a primeira palestra, vou convidar aqui o meu colega, Tiago Barbosa, para falar para a gente sobre compras responsáveis, integrando o ESG na cadeia de fornecimento. A fala é sua, Tiago. Me ouvem? Sim. Acho que agora foi, né? O áudio tá ok? Tudo certo? Boa. Bom, vamos lá. Eu trouxe um material para compartilhar com vocês. E deixa eu sair daqui da frente, senão ninguém vai ver nada, né? Então, peraí, só um pouquinho. Bom, trabalho com coordenação de gestão de relacionamento com fornecedores lá na Vale. A gente tem uma posição global e um time bacana que cuida do relacionamento, interface, processos com fornecedores. Eu costumo brincar que a gente faz tudo menos comprar. E a gente trabalha com inteligência de suprimentos, com processo de compras e principalmente fazendo com que a cadeia de fornecimento da Vale seja sustentável, segura, livre de riscos, né? Então esse é o nosso papel lá, tá? Bom, podemos passar. Aqui alguns números, né? Depois ali, só falando um pouquinho da rota de fuga daqui, né, Amanda? A gente costuma sempre já deixar esse slide para todas as apresentações que a gente faz, então seguir as recomendações de segurança do evento, tá? Próximo. E eu gosto muito de começar falando um pouquinho de transição energética, né? Na hora que eu entrei aqui, eu escutei falando bastante sobre Just Transition, transição justa. Acho que todo mundo tem ouvido falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de sustentabilidade, não tem como a gente não falar disso. Redução de emissão atmosférica, transição energética, mudança de matriz energética. E o futuro de qualquer companhia, de qualquer empresa, de qualquer fornecedor, de qualquer gerador de valor, de capital hoje, não pode fugir desse termo. Então, estamos falando um pouquinho de tudo que tem a ver com transição energética na cadeia de fornecimento. Tá? Vocês vão escutar eu falar muito disso. Podemos passar? Quando a gente fala de transição energética, eu não posso falar que ela é só... Obrigado. Que ela é só energética. Ela precisa ser justa, né? Eu preciso entender que eu tenho vários stakeholders, agentes sociais da sociedade, das comunidades, que são impactadas por isso, né? Melhor exemplo da atualidade, carro elétrico, né? Quem tem acesso ou pode, ou quer comprar, ou quer mudar sua matriz energética de transporte e consegue comprar um carro elétrico. Nem todo cidadão brasileiro hoje em dia. Então, não posso falar que transição justa no caso de matriz energética para transporte, por exemplo, tá? E quando eu vou falar do futuro, eu preciso muito falar de redesign de produto. Se eu não redesenhar o meu produto, cada um aí na sua cadeia, seja mecânica, seja papel, celulose, siderurgia, solda, o que for. Se eu não estiver redesenhando o meu produto, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum quando eu falo de futuro, que era a palavra que estava lá no slide anterior. E a Vale faz isso, por exemplo, quando eu vou falar de briquete, né? Não só pelota, como todo mundo conhece, principalmente no Espírito Santo, mas quando eu falo do produto briquete, é um produto que a Vale lançou para emitir, por exemplo, 10% menos de emissão de carbono quando a gente está falando de processo siderúrgico. Então eu estou mudando a matriz do produto para eu entregar uma transição justa, para eu entregar a descarbonização, por exemplo. Estou trazendo só um exemplo, tá? A gente teria vários. E quando eu vou falar de redesign de processo, a gente tem um outro exemplo, que é o Vale Mais. Alguém já ouviu falar do Vale Mais, do navio da Vale? Alguém? Não? Nunca? Ninguém? Sim ou não? Vamos lá. Quem conhece os navios da Vale aí? Pouca gente. Legal.
São navios, né? São muitos navios. A Vale começou a investir, se eu não me engano, na fabricação desses navios em 2011. E são navios sustentáveis que, através de velas eólicas, elas produzem a energia que o próprio navio vai consumir. Então, quando eu estou falando do processo de logística de entrega do minério, é um processo que emite, que consome menos, que vai consumir menos combustível, que vai emitir menos carbono, né? Ou seja, vai descarbonizar, que é o que a gente fala muito, tá? Então, esse é um navio que tem uma tecnologia diferente, que vai garantir com que o nosso processo de logística e transporte funcione de uma maneira diferente, melhor. Aqui a gente fala um pouquinho de agenda de compras responsáveis. Então agora vamos sair lá do campo das ideias, do conceito do que é sustentabilidade e vamos entrar aqui para a mão na massa. Então como que a Vale atua com os fornecedores hoje? A gente tem uma longa estrada e uma história de várias iniciativas com fornecedores que foram fazendo a gente chegar onde a gente está chegando hoje. Tem um time bem bacana, grande agora, que desde o cadastro até a avaliação e a premiação do fornecedor, né, ou gestão de consequência de um fornecedor, a gente trabalha para entender toda a jornada do fornecedor dentro da Vale, né? Então, como que essa turma que está com a gente, né, fazendo tudo acontecer, e quando eu falo isso, estamos falando aí de aproximadamente 60 mil empregados próprios da Vale, mas quando eu falo de empregados mobilizados, por exemplo, dentro da Vale, aproximadamente 150 mil, muita gente. Eu tenho quase que o triplo de prestador de serviço dentro da Vale do que de empregados próprios. Então, para fazer essa engrenagem girar, a gente precisa ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para dar suporte para essa turma e fazer com que eles trabalhem próximos da gente como parceiros. Então, a gente está tentando mudar bastante a forma como a gente relaciona com o fornecedor. Acolhendo de uma maneira diferente, recebendo de uma maneira diferente, direcionando de uma maneira diferente. Para fazer isso, essa gestão de relacionamento com um olhar de acolhimento, né, a gente tem no propósito essa garantia, né, e a promoção dos valores e ajudar a Vale a construir parcerias mais confiáveis. E quando eu falo parceria, eu estou falando de dois, né? Estou falando da Vale e quem é parceiro junto com a gente, tá? Ali a gente tem uma sopa de letrinhas de algumas siglas que eu vou falar delas à medida que a gente for evoluindo aqui na apresentação, que vai desde relacionamento, que é ali quando eu falo de SRM, ADF é desenvolvimento e performance de fornecedores, caravana do trabalho decente, eu estou falando um pouquinho de direitos humanos, e ali a gente vai girar essa rodinha aí quando a gente for mostrar tudo que a gente faz no dia a dia no relacionamento com o fornecedor, desde o cadastro até lá no final com a medição. Podemos passar? Ah, tá comigo agora. Opa! E para fazer tudo isso, a gente fala de geração de valor e proteção de valor. E valor é valor mesmo, é dinheiro, tá? Então, quando eu estou falando de proteger o capital, o valor da ação da Vale, quem investe, quem tem ação na Vale, então quando a gente fala de proteger o capital, proteger o valor, são todas as camadas que diminuem risco, principalmente, quando eu vou falar de investimento e das nossas operações. Então, tudo aquilo que protege a cadeia de fornecimento. Por exemplo, né, desde o cadastro, né, então toda essa etapa de gestão de fornecedores ali, a partir da entrada ali, do pré-cadastro, a gestão está com a gente. E aí a gente vai falar dos princípios de conduta para terceiros. Então, quem quiser conhecer quais são as exigências da Vale para terceiros, tá? A gente tem tudo detalhado no princípios de conduta. No final, a gente tem QR Code para todos os nossos documentos. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão conseguir consultar em link de QR Code que eu vou deixar no final. Super fácil para consultar depois, tá? E todo mundo salva aí o link, vai ficar fácil para conhecer. Toda a nossa governança de compras responsáveis, então a gente tem um documento interno para empacotar tudo que eu estou falando aqui para vocês, e é o compromisso nosso com o mercado de como que a gente vai conduzir todas as ferramentas, integridade e as due diligence que a gente faz, ou seja, os checks que a gente faz para garantir que o fornecedor, por exemplo, dentro de direitos humanos não tem mão de obra infantil nem escrava e por aí vai, tá? Toda a parte de gestão de risco trabalhista que eu faço logo depois que o fornecedor está ali dentro e o que eu preciso monitorar com ele. Então, tudo isso é conosco e a gente vai acompanhando tudo isso, tá? Quando eu vou falar de gestão de risco, eu preciso ver quem está ali, né? Quem é meu fornecedor de rotina, quem é aquele cara que eu dependo dele ou que depende de mim. Então, a gente tem uma matriz para entender como que tudo isso funciona, né? E quando eu olho para todo o meu parque de fornecedores ativos, eu chego num número ali que 95 deles, por exemplo, eu não posso tirar o olho.
né? São aqueles muito grandes que podem paralisar uma operação e que tem uma importância diferente para a gente. Mas dos 1.806, que hoje representam 35%, né, desse total, a gente classificou nessa matriz entre alto e muito alto risco. Então eu estou falando de 95 ali, que eu tenho que olhar para ele todo dia, né? Eu tenho que tomar café com ele todo dia ali e entender o que está acontecendo. Mas eu monitoro muito de perto mais de 1.800, né? 1.806, esse número está subindo um pouquinho. E aí a gente tem ímpar, que é onde a gente monitora risco financeiro, Serasa, tudo aquilo que vocês já conhecem, e outras ferramentas que a gente tem de monitoramento de risco financeiro. Fornecedor em foco, né, que é um trabalho que a gente faz de acompanhar empresas que estão conosco em reuniões presenciais para a gente falar de alguns problemas ou elogios que a gente tem ali de boas práticas que eles trazem e principalmente inovação. Né? A gente estava num fórum hoje onde alguém pediu, né? Quem tiver inovação, tiver coisa diferente para mostrar para a gente está com muito apetite para ver e conhecer, né? E alguns eventos que a gente fez em 2025, né? Com mais de 3 mil representantes online, alguns que a gente fez presenciais, enfim. Então a gente está sempre conversando com os nossos fornecedores, né? A gente convida muita gente, quem entra está lá, então esses 3 mil ali, mas de convidados ali sempre é mais quase 10, 15 mil ali, e tem uma galera que está sempre conosco ali, participando. Depois de tudo isso, a gente vai monitorando e avaliando, né? Então a gente está num processo de reconstrução do método de avaliação de fornecedores da Vale, né? A gente, por enquanto, ainda olha muito para a saúde e segurança e para empresas mobilizadas. Esse ano fomos para o internacional, então vamos medir como que a gente está fora do Brasil, inclusive, quando a gente fala de medição, avaliação de uma maneira mais, olhando mais de perto, né? E também, ano que vem, a gente já começa a olhar para materiais, fornecedores de materiais, essa avaliação vai girar, uma nota vai chegar e todo mundo que está conosco vai começar a entender ali como que a Vale me enxerga, né? De uma maneira diferente, com critérios claros, inclusive tudo publicado também, inclusive lá no site da Vale, na página de fornecedores. Vou dar uma corridinha aqui por causa do tempo e qualquer coisa nas perguntas ali eu vou falando mais, tá? Aqui a caravana do trabalho decente, um trabalho que a gente faz de direitos humanos, então já estou reconectando, né, com gestão de risco também e proteção da reputação da companhia. E isso é com fornecedores, porque eu quero proteger a reputação da cadeia, eu não quero proteger a reputação só da Vale. Quero proteger a reputação de quem está conosco. E quem está conosco tem que entender que o papo é sério quando a gente está falando de direitos humanos e direitos trabalhistas, por exemplo, de quem está operando fora ou dentro de uma instalação da Vale. Quando a gente vai falar de geração de valor, então aqui eu falei tudo que não deixa o preço da ação da Vale cair, né? É tudo aquilo que não vai deixar ali quem acompanha o mercado de capitais aí, né? Tudo aquilo que vai fazer a ação pelo menos continuar no mesmo preço. E aqui é o que pode ajudar a gente a fazer a Vale ser enxergada de um outro jeito e a gente conseguir, inclusive, um aumento de ganho de lucro de capital aí, conseguir uma graninha a mais aí quando a gente fala do custo da ação, né? A gente, em suprimentos, né, quando a gente fala de cadeia responsável, a gente está se reposicionando quando a gente responde os questionários, né, quando a gente fala sobre as nossas emissões, os engajamentos, o trabalho que a gente faz com direitos humanos e por aí vai. 96% dos fornecedores que a gente tem que são críticos, né, estão conosco quando a gente fala de CDP, que é a nossa jornada de descarbonização na cadeia. São alguns fornecedores que a gente olha para bem de perto com eles, né? O trabalho que a gente faz com diversidade e inclusão, onde a gente começou ali de uma maneira bem tímida, transpor para os nossos fornecedores como que a gente está fazendo isso e aprendendo com eles também. A gente mais aprende talvez até do que ensina quando o assunto é diversidade e inclusão, tá? A Vale tem algumas iniciativas aí de captação de mão de obra feminina, né? E enfim, de outras minorias, mas os fornecedores têm feito muita coisa legal. A gente fala aqui do Partilhar, que eu tenho muito orgulho de falar, acho que muita gente conhece, né? Um programa de investimento social que é feito através dos fornecedores da Vale. A gente é que fomenta e os números são muito legais. Só ano passado foram acho que 40 milhões, a gente tem um desafio grande para esse ano, né? Então é um diferencial que o fornecedor pode trazer ali no momento da oferta ali do bid, né? Da negociação, para conseguir estar conosco. E compras locais, né? A Amandinha sempre fala muito disso, a gente sempre fala muito disso, a gente tem muito orgulho. E quando a gente fala de um cenário Brasil, né, em 2005, estamos falando ali de 24 bilhões movimentados em compras locais.
e 60% do total de compras da Vale são compras locais, né? Então a gente tem um orgulho de falar disso, né? E levar esses números para nas comunidades onde a gente atua. Deixei aqui alguns links, né? Que é o que eu já tinha falado. Gosto de deixar um tempo para a gente bater papo, perguntar e tudo. Se vocês quiserem entender melhor de profundidade o que a gente está fazendo, tá por aqui. Não quis entrar muito na rotina aí de operação e de como que a gente faz, até para as perguntas virem e a gente conseguir bater um papo, tá? E eu estou super à disposição. A gente fala depois que o painel terminar e a gente toma um café e fala de profundidade um pouquinho mais do que a gente trouxe aqui. Obrigado. Obrigada, Thiago. Muito bom. Então, pode deixar aqui. Para a segunda palestra aqui agora, vamos convidar... Pode deixar. Para a palestra sobre o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de robôs, RPA, para automação de projetos de suprimentos, convido a Cássio Leal, por favor. Boa noite. Vou dar aqui o meu mouseinho. Tiago, eu compartilho que você falou que você é do suprimentos que não compra. A gente que é do suprimentos que não compra sempre tem que falar isso, né? Você falou, eu falei, eu sempre falo a mesma coisa, né? Todo time de suprimentos que não compra, a gente tem que bater essa carteirada. Mas, vamos lá, pessoal. Então, falar um pouquinho de IA e RPA, construção de robôs e automação. Eu acho que a primeira coisa que eu queria já começar dizendo é que eu não vou falar do robô comprador que compra de forma autônoma, sozinho, vai lá no mercado, faz tudo e compra. Isso é muito importante, a gente também tem que ter. Com certeza a gente vai acionar nosso time de TI lá, vai ajudar a gente a construir isso. Tem muita gente fazendo, a gente está sempre nos eventos de compra e está vendo como que a galera está avançando nisso. Estão fazendo uns robôs comprando de forma autônoma. Mas eu quero ir, na verdade, talvez nas coisas mais do dia a dia que a gente consegue automatizar e talvez não está percebendo que poderia automatizar. E assim, principalmente mostrar um pouco de como que a gente pode fazer isso, talvez com um time que a gente já tem. E a gente também não está percebendo, às vezes, isso. E eu vou começar já com uma provocação, que é isso aí, né? A chave para essa automação não está apenas na tecnologia, mas em capacitar as pessoas da área dos negócios para serem agentes da mudança. E muitas vezes essas pessoas já estão prontas, só ainda não se deram conta disso. Eu acho que é um pouco disso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, que às vezes essas pessoas já estão prontas, né? Vamos fazer uma jornadinha aqui, um pouco de provocação em cima disso, pra gente ver. Juro que não era clickbait, tá? Vai ter IA depois também, mas eu acho que isso aqui é bem importante, né? E eu vou começar, não vai ter uma conexão no final, tá? Eu juro, mas com o famigerado Excel, né? Fiz questão de trazer ali a fórmula mais famosa do Excel, né? PROC-V, que todo mundo sabe. Para os mais viciados aí já estão usando o PROC-X. Quem não conhece, conheça a evolução do PROC-V. Mas acho que a grande questão de trazer o Excel aqui é isso, né? É que quando a gente começa a avançar demais no Excel, e eu trouxe nem nada tão avançado assim, as pessoas não se dão conta, mas elas estão programando. Elas estão codando no Excel. De forma ali básica, simples, enfim. Mas elas estão usando a mesma lógica de programação que é usada em qualquer outra linguagem. E a gente usa Excel o tempo inteiro, né? Soluções do dia a dia, né? O software talvez mais usado aí para todo mundo. E Excel é uma coisa que a gente naturalmente entende como atribuição de quem está lá no nosso time de negócio. Lá, nosso analista de suprimentos, nosso assistente lá que seja, nosso analista de não sei o que, de gestão de fornecedores, enfim. A gente entende naturalmente que esse cara precisa saber Excel. Todo time sempre tem um ou mais pessoas que são o garoto Excel. Isso é normal, né? Ninguém acha, isso já é ponto pacificado. Com o passar do tempo, veio o irmão mais novo do Excel. Eu trouxe o Power BI aqui porque eu acho que ele é mais famoso e acessível, mas BI de maneira geral, né? Eu acho que o Power BI é mais famoso. E a mesma coisa, né? A gente cada vez vai ficando mais avançado em BI. E essa pessoa
do seu time lá de negócio, o seu analista de suprimentos que monta BI, o seu analista lá de gestão de fornecedores que monta BI, ele está programando. E aqui não tem nem discussão, né? Tem linguagem, tem sintaxe, linguagem DAX. Quem programa em BI sabe programar em linguagem DAX. Quem usa BI sabe, né? E a gente também coloca como atribuição lá do cara lá de negócio. Óbvio, cada empresa tem seu formato, tem empresa que tem um time de inteligência de mercado que é quem constrói os BIs, enfim. Cada um tem um formato, mas é muito comum que os seus profissionais dos seus times de negócio atuem construindo esse tipo de coisa. Não só Excel no dia a dia, dando solução, mas BI também. E programando. E eu acho que o grande ponto é, se você programa ali, que é o que a gente está chegando à conclusão, por que você não programa aqui? E aqui é um script de Python, que por acaso eu fiz exatamente dando o mesmo resultado daquele que está no Excel lá. Só mudou a sintaxe, né? Só mudou a linguagem. Ao invés de se, é if, né? Ao invés de ponto e vírgula, por sinal, é um else if ou é um then no final. E eu acho que entender isso aqui e começar a atuar mais aqui, perder um pouco talvez o receio ou o medo de usar o Python para resolver coisas do dia a dia, assim como a gente usa Excel para resolver coisas do dia a dia, é para mim a grande chave. E o que está lá no título da apresentação vai ser só consequência dessa ação. Aí pode acabar sobre as letrinhas, mas grosso modo seria isso, né? Eu acho que ter esse entendimento é o que vai fazer com que você tenha automação, RPA e tal, de forma, essas que eu estou dizendo, mais do dia a dia, e de forma mais rápida, mais eficiente, uma pessoa do seu dia que às vezes está resolvendo. É claro que aqui eu estou falando de Python de maneira geral, e eu trago mais uma reflexão aqui, que é, somos contratados para pensar, para sermos resolvedores de problema. A ferramenta que usamos é apenas uma extensão da nossa lógica e criatividade. Seja uma fórmula de Excel, um dashboard de BI ou um script de Python, nossa missão é sempre a mesma: encontrar a forma mais eficiente e inteligente de resolver os desafios do nosso negócio, da nossa área de negócio. Então, quando você começa a ter esse start, e o que muda, né? Beleza, mas eu vou para o Python, tal, se eu já resolvo no Excel, por que eu vou para o Python? Eu também tinha essa mesma indagação, tá? Mas é que ele te abre um mundo de possibilidades muito maior do que o que você tem ali no Excel e no BI da vida, né? E ainda assim, eu entendo quando a pessoa fala, Cássio, eu entendo que você está dizendo que é a mesma coisa, só muda as palavras, um é se, o outro é if e tal. Mas tem uma barreira entrante ali, né? Você tem uma coisa que você fala, mas eu nem sei onde que eu vou jogar esse Python aí, onde eu escrevo isso, né, para dar alguma solução. Eu estou defendendo aqui que é a mesma coisa, mas eu sei que é difícil de comprar um pouco isso, por conta dessa barreira. Mas a gente tem uma coisa que aconteceu nos últimos anos aí mais fortemente, que para mim ela joga essa barreira no chão. Se existia uma barreira de entrada para você botar o pezinho lá no Python, ou, estou falando Python, mas aí tem outras linguagens, outras coisas que você pode usar, eu acho que é ter essa consciência. E começar a dar soluções do dia a dia no seu negócio. Usando isso e não usando só Excel, essa barreira acabou. Antigamente a gente tinha galera que fazia os VBAs, que também estava lá no time de negócio, a maioria dessa galera. E davam soluções mais sofisticadas e tudo, né? E agora você consegue fazer essas mesmas melhorias e coisas sofisticadas usando essa junção, né? De ter a consciência de que o que você faz lá no Excel você vai conseguir fazer de forma mais aprimorada no Python da vida, e ter a consciência que agora você não precisa mais ter aquela preocupação de, nossa, e agora, como é que eu vou saber isso, né? Como é que eu vou fazer para começar, né? E isso aqui derruba essa barreira de entrada, né? Mas beleza, temos a ideia de que a gente pode ir para o Python, temos ChatGPT, e o que isso junto faz? Isso é um exemplo real meu, um prompt de 4 linhas que me gerou este código de RPA, um Pythonzinho ali, um RPA, que me economizou, 4, 5 horas de trabalho, que eu fiz em 5, 10 minutos. Óbvio, é uma coisa extremamente básica que eu solicitei ali
né? Eu precisava marcar uma flagzinha lá no sistema, só que era em vários produtos ao mesmo, né? Uma base muito grande. E eu falei, como eu resolvo isso de uma forma mais rápida, né? E aí, quem está muito aí no dia a dia do Excel sempre tem uma ideia, né? Eu jogo no Excel, faço não sei o quê, subo e tal. A questão é, use essa mesma criatividade que você tem para pensar o que você pode fazer no Excel, para pensar o que você pode fazer com o Python. Mas você vai usar, o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma. A lógica é a mesma, você vai partir do mesmo princípio. E aqui até vai de encontro com uma coisa que muito se fala sobre RPA e que eu tenho uma visão não diferente, mas mais abrangente, que é assim, tudo que é tarefa muito repetitiva, você joga para o RPA. Eu acho que é além, isso aqui não era uma tarefa muito repetitiva. Eu ia fazer uma vez só. Só que eu demorei 10 minutos, eu ia demorar 5 horas. Então, e é por isso que eu acho que lá no time de negócio vai ser mais fácil, na pessoa que está lá na área, pensar como que ela pode usar isso aqui no dia a dia, para além do robô comprador, sabe? Uma coisa que surgiu agora ali, você precisa resolver. Assim, exatamente como a gente usa Excel, né? Excel é muito isso, né? Surgiu um negócio que eu preciso, tal, exporta um relatório, faço isso aqui e eu vou resolver. A ideia mesma, né? A ideia mesma, né? E isso é algo que eu tenho defendido muito que tem principalmente essas mais simples do dia a dia, pode e, na minha visão, deve partir do time que está lá na área, atuando. E por que eu digo isso? Muito tem se falado, com IA vai acabar lá o programador júnior, né? Tem muito esse papo, né? O programador júnior não vai existir, vai ser só o sênior para cima, porque só vai para ele as coisas realmente extremamente complexas. E eu compactuo muito com essa opinião. Eu acho que o mais simples, né, que o programador hoje lá faz, o júnior, a gente mesmo vai resolver. A gente vai resolver usando o chat, a gente vai dar um jeito. Não vai precisar ir mais para ele essas coisas básicas. Só vai sim, aí sim, o robô comprador, desenvolver um software do zero, tudo isso vai continuar indo. Não tem para onde correr. Aqui eu trago uma telinha mais de exemplos, né? De que dá para automatizar, e tem uma série de coisas que a gente já tem automatizado lá na Findes, e é mais para ter vocês terem uma centelha, né? Do que dá para fazer, né? O que dá para fazer? Eu defendo muito isso de estar no time de negócio também por causa disso, né? Porque você está no dia a dia ali, sabe? Por mais que você tenha um time dedicado que constrói RPA lá no time de tecnologia, ele não está no seu dia a dia, né? Você que vai do seu dia a dia fala, poxa, isso aqui é um negócio que eu toda hora eu faço isso, toda hora eu exporto um relatório aqui, eu boto um negócio para exportar. Então são várias ideias, atualização de cadastro em massa. A atualização de cadastro em massa é um também que é polêmico, porque assim, é óbvio que dá para você atualizar. Às vezes o sistema vai dar essa opção, né? O exemplo que eu dei ali era uma flag que eu não tinha como atualizar em massa via sistema, obviamente. Mas você pode claramente acionar o TI e fazer um update no banco, né? Mas para quem é de TI, não sei se tem alguém de TI aqui, nunca é recomendado, né? O TI vai sempre te dizer, não faça update via banco se for possível. Então isso é uma forma de resolver, né? Lançamento de documentos e dados, né? Inserção de inventário, por exemplo, é um que a gente tem usado lá, né? Muitos inventários são feitos com coletor, geram um TXT, você tem que subir para o sistema. Bota um RPA para subir para você, né? Atualizar, tem que todo dia baixar um relatório, enviar para fulano de tal. Bota um RPA para baixar esse relatório e enviar para fulano de tal. E aí, assim, extrapolando um pouquinho mais, além de RPA o assunto, não, mas eu preciso tratar ele. Cara, vai no chat GPT que ele vai te ajudar a fazer um VBA que vai tratar para você. E aí você vai colocar o RPA para baixar o negócio, ativar o VBA e fazer o relatório ficar pronto. E o chat vai te ajudar em tudo isso. Eu acho que é começar a ir mais para o chat, né? Ali eu coloquei tarefas repetitivas, né, que é o mais padrão que a gente tem feito, aquelas requisições, todos os suprimentos têm as requisições, aquelas que não tem mudança, né? Já vem padronizado e vai começar de um jeito e sair daquele jeito. Todo mundo tem isso. Essa você automatiza, ela vai cair, vai sair do mesmo jeito, está com fornecedor, está com valor, bota para o robô lançar, né? Então, mais um geral de ideias, né? E sendo bem didático, né? De ter um pouco essa intenção. Mas beleza, e aí como é que eu faço tudo isso? Tá? A primeira coisa é ter que ter um mínimo de noção de Python, obviamente. Você poder conversar com o chat, até, né? Que você vai pedir para ele, né? O mínimo de noção de biblioteca. Aí você vai me dizer, pô, cara, isso aí você já complicou. Pô, biblioteca, eu vou ter que ter que nem o que é biblioteca no Python. Então, pergunta para a própria IA que ela vai te explicar. O primeiro RPA que eu fiz, essa história é legal, eu não tinha noção que eu estava fazendo um RPA. Eu precisava lançar uma planilha gigante no sistema. E eu falei, cara, não é possível, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Abri o chat GPT e comecei a falar com ele, cara, como é que eu lanço essa planilha de forma mais fácil?
E ele foi me dando o código, eu já conhecia Python, então eu entendi que ele estava mandando Python. Eu perguntei para ele mesmo, tá, mas aí como é que eu instalo o Python? E ele foi me falando como é que eu instalava, ele foi me falando. Aí eu vi que tinha uma biblioteca lá que eu não sabia como é que funcionava, perguntei para ele como é que funcionava, fui entendendo o funcionamento. Falei, funciona assim, tem o lugar da posição, do clique e tal. Ele foi me explicando, pô, legal. No final eu estava com a planilha sendo lançada automaticamente. Depois que eu fui descobrir que o que eu estava fazendo era a mesma coisa que um time que constrói RPA faz, mas nem era inicialmente essa a intenção. Por isso que eu digo da intenção de resolver problemas usando Python. Eu só estava querendo resolver um problema. E ao invés de ir para o Excel, eu fui para o Python, por acaso. Né? Mas é isso, é perder esse medo. Né? Eu acho que esse é um ponto bem relevante. Né? E aí eu até depois, né, cito ali, né, use sua criatividade, você já aplica no Excel, você já aplica no BI. E claro, aqui eu estou falando muito a pessoa que vai aplicar, mas eu acho que é muito importante para o gestor também ter essa consciência, porque ele começa a pensar no que ele precisa pedir de atribuição para quem ele está contratando, né? Seja lá na descrição da vaga, seja no que ele quer, ou seja no PDI dos funcionários dele que ele vai montar. Pô, vou começar a colocar isso. Que assim como eu defendo muito que se todo mundo do negócio soubesse Excel num nível intermediário para cima, a eficiência operacional seria muito maior. Eu convivo o dia inteiro olhando para o lado e falando assim, nossa, isso aqui dá para fazer muito melhor no Excel. Eu olho para o outro, nossa, isso aqui, se usasse, eu passo todos os dias assim. Então você imagina escalonar isso para isso, né? Se todo mundo souber de Excel já vai ter esse impacto, imagina todo mundo começar a fazer isso. Né? Então eu acho que o gestor tem essa visão de que ele precisa de pessoas com boa aptidão para tecnologia no time, porque no fim das contas tudo é tecnologia. Eu acho que é um grande ponto. Né? E para encerrar com uma frase, se queremos soluções automatizadas, inteligentes, supply chain, precisamos formar pessoas do time nosso, de negócio, o time de área meio, área fim, que seja, não necessariamente técnico, com autonomia, curiosidade e capacidade de inovar com tecnologia. A IA e o RPA são ferramentas, mas o diferencial está nas pessoas. É isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Muito obrigada, Cássio. Muito bem, muito bom. Bom, então, para nossa terceira palestra do dia, vou convidar o Carlos Domingues para falar um pouquinho sobre a segurança na entrega, rastreabilidade e eficiência aliada à sustentabilidade. O palco é seu, Carlos. Muito obrigado. Boa noite a todos, né? Tudo bem? Bem, meu nome é Carlos José Domingues, eu sou do grupo ES, a Eletrosolda, que está com o stand aqui logo lá ao nosso lado, está completando 35 anos esse ano, tá certo? Nossa empresa, a nível de curiosidade, faz parte de um grupo muito maior, que tem a Locafácil, tem Entregamos, Hyperweld, que é uma marca nossa, e a gente também tem uma ONG, que é a Rede Sustentável. É interessante eu poder falar da ONG, porque ela surgiu em 2020, exatamente na pandemia, com a crise, onde poucas pessoas tinham acesso ao alimento, e a gente pensou, por que não fazer? Né? Numa situação que estavam todos com tantas dificuldades, e a Rede Sustentável hoje faz parte também do partilhar da Vale. E assim, foi coisa por acaso. Na realidade, a gente pensou primeiro em atender as pessoas e depois a gente viu, poxa, que bacana a gente também poder divulgar o quanto que a gente faz também por essas pessoas. O supply chain, na realidade, foi uma preocupação desde o início nosso. E a gente tem que agradecer muito, tanto a Findes, né, o IEL, com o sistema Prodifor, porque a gente teve a capacidade de descobrir o que as grandes empresas que estão aqui no nosso estado, que é a Vale, a Celó, enfim, Suzano, que já eram clientes nossos, eles exigem. Então, uma das exigências que a gente sempre percebia era a questão da entrega correta, a entrega que tivesse uma rastreabilidade, e a gente começou a pensar bastante nisso aí. Então, o supply chain para a gente, na realidade, começa desde o nosso fornecedor. Então, a gente faz a análise do nosso fornecedor igual, praticamente, quando eu vi a apresentação, que eu falei, caramba, a gente faz isso também dentro da nossa empresa. Para a gente poder olhar o que pode ocasionar problemas para a gente numa entrega. Então, ou seja, a gente entende que a entrega é bem antes do produto até chegar para a gente, ou seja, o produto sair para o nosso cliente. E aí que a gente começou a pensar como avaliar melhor nossos fornecedores, a fim de que pudéssemos ter resultados e esses resultados fossem realmente efetivos e a gente tivesse condições de poder trabalhar não sozinho,
mas em toda a integração do nosso grupo de empresas e que atendesse exatamente a nossa situação, que é preocupação com a responsabilidade nossa social e o meio ambiente. Entregar bem não significa ser rápido. Muitas das vezes algumas pessoas falam assim, eu estou com pressa, né? Eu quero receber rápido, eu estou com urgência nisso. Muitas das vezes, se você receber errado aquilo rápido, vai te dar transtorno, você vai ter que devolver, ou vai faltar produto, ou vai estar ele quebrado, e assim vai. Ou seja, a gente tem que pensar que o rápido é o efetivo, é aquilo que realmente você está entregando para o cliente. E nisso aí você evita desperdício e causa menos impactos. E hoje, cada vez mais, a gente tem que estar preocupado por isso. Porque, lógico, quando a gente fala de logística, né, que o supply chain, na realidade, tem muito de logística, é um custo. Se você parar para pensar, você tem um custo de transporte, mas também tem um custo das pessoas que estão transportando. E isso aí é tempo. E nada mais justo de falar que tempo é dinheiro, né? E, com isso, a nossa empresa buscou a certificação em ESG. Tá bom? A gente, hoje, inclusive, a gente vai estar aqui. Foi uma iniciativa muito bacana que a gente viu do Prodifor. Eu falei, gente, por que não? Porque a gente já está buscando essa questão do environment, né, que é o meio ambiente, da nossa responsabilidade social. E sim, a gente está em busca de governança. Inclusive, a título de curiosidade, né, nossa empresa foi certificada em 2002. Ou seja, foi uma das primeiras a ser certificada pelo Prodifor. E isso foi muito interessante porque a gente buscou isso. E eu falo, não busque certificação para poder vender. Não, a venda é uma consequência. Busque a certificação para exercer, para comandar a equipe, para mostrar que você realmente está fazendo. Então não é certificação para auditoria, é certificação para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E isso faz diferença. Então logo quando saiu eu falei, poxa, uma coisa que eu estou muito preocupado, governança. Porque, embora nós somos ainda uma empresa pequena, né, porque grande para mim é quem tem mais de 1000 funcionários, e aí eu falei, gente, eu estou preocupado com governança. E aí a gente começou a trabalhar isso. E por que não olhar para hoje as empresas que nos fornecem e as empresas que também são clientes nossos? Que eles têm essa exigência, né? Então é um fato que a gente começou a fazer e por isso aí nós buscamos melhorar o nosso processo com o tempo que a gente tem, com as pessoas que a gente tinha, fazendo as escolhas que protejam o planeta. Porque mais que nunca a gente tem que estar buscando que esse planeta continue funcionando para os nossos filhos, netos. E uma coisa que a gente se preocupou, poxa, como é que eu vou fazer uma entrega inteligente dentro da nossa empresa para os nossos clientes? Com rastreabilidade. Não é roteirização, tá, gente? É rastreabilidade, é saber realmente se aquilo que eu estou entregando está correto, se aquilo que está chegando para mim também está correto, a cadeia se está bem composta e se realmente aquele produto faz sentido. E dentro da nossa empresa tem uma coisa que a gente fala que é o seguinte, muitas das vezes o cliente nem sabe o que está pedindo. Eu não sei se vocês passam por isso, mas existe isso, porque com todo respeito ao departamento de compras, que a gente tem departamento de compras, eu também sou comprador, mas muitas das vezes chega para a gente uma coisa que eu nunca nem ouvi. Hoje está fácil, né? Você vai na internet, pesquisa, você consegue ver até mesmo de repente o visual daquilo que você está pedindo. Mas antigamente era muito difícil. Mas mesmo assim, tendo o visual daquilo, acredite em mim, tá, gente? Chega coisa de vez em quando que é difícil de você saber o que é aquilo. Que é difícil para você poder comprar, para você poder cotar e fazer. Então a gente buscou isso aí para ter uma tecnologia e uma consciência ambiental. Porque muitas das vezes eu falo, é preferível você deixar de comprar ou deixar de vender até para um cliente, porque aquilo que o cliente está pedindo, muitas das vezes não vai atender ele satisfatoriamente. Então é uma educação que você faz para o cliente de demonstrar para ele que não somente aquela compra vai resolver ele. Muitas das vezes vai ter outras compras que vão estar resolvendo aquela situação dele. E a gente se preocupa muito com isso. Nosso índice de devolução, nosso índice de retorno, de retrabalho é baixíssimo. Chega a ser assim 0,01. Mas a gente mede, porque é uma preocupação minha, porque eu tenho visto isso em outras empresas. E a gente, por estar relacionando com alguns fornecedores e escutar, a gente vê, poxa, um fulano devolve tal coisa e você não. Mas é por quê? Porque a gente realmente se preocupa que a logística não só termina na entrega. Ela inicia bem antes e não termina naquela entrega. Eu tenho que pensar que é um fluxo contínuo. O cliente, ele tem que estar olhando isso para olhar sempre as boas práticas que estão praticando. As empresas hoje,
elas focam muito talvez no imediatismo, naquela coisa que eu preciso desse produto. Mas se você entregar o produto e junto com ele não entregar um serviço agregado, que é isso que, no nosso caso, nós somos empresa de materiais, a Eletrosolda fornece material de solda, abrasivos, máquinas, ferramentas, nós estamos com laser, plasma, mas não é isso que a gente vende, a gente entrega o nosso serviço, porque senão seria só preço, é competitividade só via preço. E aí que vem a questão de você focar no, peraí, deixa eu agregar serviço naquele produto que eu estou fazendo, porque muitas das vezes é essa forma como eu estou entregando que o cliente vai ter percepção. E tem um detalhe, cada cliente é de uma maneira. Tem cliente que só recebe na terça e quinta, tem cliente que só recebe na parte da tarde, tem cliente que só recebe se for via uma transportadora, não pode ser por agente. Então, ou seja, você tem que se moldar em cima daquela entrega do cliente. E quantas são as etapas de entrega de logística do supply chain que pode dificultar muitas das vezes, porque você tem todo um carinho, mas se uma transportadora ou um terceiro for fazer essa entrega, pode simplesmente acabar com todo o seu processo. Então, hoje a gente pensou lá dentro da nossa empresa, vamos monitorar, vamos ter a certeza que, junto com a nossa certificação, que a gente passa também para os nossos fornecedores essa cobrança. E aí, com a certificação ESG, veio completar para a gente uma fase de auditoria, porque nada melhor do que você ter alguém externo sempre te auditando, monitorando para ver se você está usando a ferramenta correta, monitorando para ver se seu cliente realmente está sendo bem atendido, monitorando para ver se você está fazendo a devida avaliação do seu fornecedor. E aí, nós, dentro da nossa empresa, apareceu a Entregamos, né, que é um spin-off, e ela exatamente foi criada para uma experiência prática nossa, ou seja, do dia a dia, e a gente começou com uma dor muito grande, que era dar resposta para o nosso cliente de número de nota fiscal, aonde que estava o material, porque acontece isso no dia a dia, tá? Até hoje, eu acho que isso ainda é um problema que de várias empresas eu comprei, mas e aí, quando é que eu vou receber? Acho que o modelo ainda que existe aí, normalmente para pessoa física, nesse modelo de comprou hoje e recebo amanhã, né? Mercado Livre, Amazon, isso ainda não existe muito para o nosso ramo de pessoa jurídica. E como seria bom, né, que funcionasse assim, até mesmo para poder ter as coisas corretas. Só que, o que acontece? Nós trabalhamos com produtos industriais. E aí tem aquela coisa toda de ter a organização para saber o que realmente o cliente está pedindo. Existe caso, por exemplo, de um material que é comum, por exemplo, um abrasivo, que é a R312. A dimensão dele é perfeita, tudo ok, só que existe também uma R302. Qual é a diferença? A diferença é que o 312, ele atende ao setor metal mecânico e o AR302 é um disco para serralheiro. Então, ou seja, se alguém fizer alguma diferença nisso, o preço é completamente diferente. Então, são etapas que a gente tem dentro da nossa empresa, que a gente deu no aprendizado, no nosso dia a dia, que a gente atua com rastreabilidade. E aí o Entregamos, ele veio com foco eficiente, principalmente no nosso compromisso ambiental. Porque até mesmo dentro da nossa empresa, a gente se preocupa a hora que a gente vai estar com a empilhadeira subindo, descendo, se o nosso carro, nosso veículo está toda hora rodando, qual é a roteirização que a gente está fazendo. E aí, a solução de entrega é uma forma de cuidar com qualidade de cada etapa. Com a segurança e o respeito, porque a nossa preocupação é que o Entregamos gere confiança, principalmente para o nosso público interno, para não ter retrabalho. A gente age de uma maneira muito boa, porque a gente envolve todas as pessoas dentro da nossa empresa. Ou seja, independente da pessoa, se ela é da logística ou não, ou se ela é da área de compras, ou se ela é da área de vendas, todos estão envolvidos no processo exatamente para poder saber que eu vou estar entregando e vou estar recebendo o que eu realmente pedi. Então, ou seja, no final, a grande preocupação é que a gente possa agir corretamente, porque a gente tem que ter responsabilidade para garantir um amanhã sustentável, justo e transparente. E essa transparência, gente, quando a gente fala, é ser correto, sabe? Uma das coisas importantes que teve também para a gente foi a certificação em compliance. E essa certificação de compliance, que está no Prodifor, tá? É uma certificação que analisa bastante os riscos, coisa que a gente começa a ter uma muito maior responsabilidade para poder ver calculadamente o que a gente está fazendo.
Muitas das vezes a gente se preocupa em ganhar cotações, pedidos, contratos, mas você tem que ver que muitas das vezes é até melhor não ganhar. É até melhor você dar um passo para trás para que você possa fazer sim uma entrega perfeita para o seu cliente. Perenidade, 35 anos, não se constrói à toa. Então a gente se constrói exatamente pensando, cada dia é um dia para se construir, cada dia é uma etapa aqui dentro da empresa, e a gente tem que pensar que o cliente, ele está aí hoje, vai estar ali amanhã. Então a gente tem que pensar que ele vai poder comprar com a gente amanhã. Não comprou hoje, amanhã está comprando. Por isso que eu falo, é uma responsabilidade muito grande de ser fornecedor para você poder ter essa cadeia. E essa responsabilidade exigindo dos fornecedores, ou seja, que é o principal, porque tem que ter sim um fornecedor de qualidade. Isso eu falo para os nossos fornecedores, tá? Que responsáveis por aquilo que eles estão nos entregando, com a qualidade que é necessária, isso aí gera ganhos. E hoje o que é principal para a gente? Produtividade. Né? Como está difícil mão de obra, como está difícil pessoas. Então, quanto menos tiver retrabalho, ajuda a pessoa que está exercendo o trabalho corretamente a afincar o seu trabalho, chegar no final do dia e falar, fiz minha tarefa bem feita. Obrigado, gente. Obrigada, Carlos. E para nosso último painel aqui da noite, não menos importante, a palestra Escalar o ESG na cadeia de fornecimento com inteligência local e tecnologia que entrega resultados. Convido Lucas Madureira dos Anjos. Não, aqui, não estamos te ouvindo. Boa tarde, pessoal. Todo mundo escuta? Então, de forma muito rápida aqui, falando da Gedan, que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente ajuda nossos clientes a reduzir risco e gerir melhor essas cadeias de fornecimento. A gente ajuda tanto nesse processo que a gente falou aqui um pouco de cadastro, homologação, gestão de performance, monitoramento, gestão automática de risco, diligências e de gestão de sustentabilidade, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, desse case. Quando a gente está falando aqui de sustentabilidade, a gente está falando... Muitas grandes empresas, elas querem ser sustentáveis, elas precisam se afirmar sustentáveis. Só que o que acontece? Segundo o próprio CDP, né, que é o Carbon Disclosure Project, que o Thiago trouxe para a gente, em que as maiores empresas do mundo vão lá e apontam os seus dados de sustentabilidade, principalmente de carbono, o que ele traz para a gente em dados macros? Que mais de 90% de todo o impacto de uma grande empresa está na sua cadeia de fornecimento. Nos últimos 2 anos, esse valor foi um ano foi de 91%, e o ano passado de 92%. Então é praticamente impossível uma empresa só com o que está dentro de casa dela, melhorar, ela conseguir se afirmar sustentável, sem ela ter uma cadeia de fornecimento sustentável. Só que o que faz uma empresa, um fornecedor, ele ser considerado sustentável, processos sustentáveis? Dado que a gente não tem uma metodologia ainda, nem local, nem global, que é aceita por todo mundo, de como se medir, de como falar que um fornecedor ele é sustentável. E não só isso, né? Toda vez que a gente foi lá, a gente criou um grupo, a gente foi lá conversar com as empresas no Brasil que há 3 anos atrás mais investiam em sustentabilidade na cadeia de fornecimento, mais gastavam dinheiro com isso. E das entrevistas que a gente fez com essas empresas, o que a gente teve como resposta? É que esse processo ele é sempre muito burocrático, muito moroso. A maioria dessas empresas, há 3 anos atrás, elas pediam muitas informações para os fornecedores e no final do dia não davam qualquer retorno para o fornecedor para falar onde ele está e nem o que ele precisa fazer para se melhorar. Mas não só isso. O maior problema é que todo esse processo era um processo com atrito muito grande, que demora muito todo esse processo de coleta, demorando de 3 a 5 meses, em que essas mesmas grandes empresas elas faziam para menos de 0,5% da sua base de fornecedores. Então a gente está falando que uma amostra, um pedaço amostral muito pequeno da base de fornecedores, para você conseguir falar que seu negócio é sustentável ou não, dado que mais de 90% de todo o impacto está com a tua cadeia de fornecimento. E não só isso, né? A gente também olhando num cenário de evolução da sociedade civil organizada, iniciativas
de leis, que cada vez mais elas estão indo na direção da responsabilização solidária das grandes empresas para a sua cadeia de fornecimento. Geralmente, como que acontece esse processo, né? Esse processo ele sempre acontece da seguinte forma. Vão lá os governos, vão lá as pessoas, e elas se encontram em fóruns, como fóruns da ONU, como a COP que vai ter aqui no Brasil esse ano, lá em Belém. E os países vão lá e fazem comprometimentos. Eles pegam esses comprometimentos, quando eles voltam para casa, eles têm que convencer o seu Congresso a honrar esses comprometimentos, né, para que virem leis. Geralmente, quando a gente olha o que está impactando cadeia de fornecimento e sustentabilidade, como que acontece? Geralmente, depois de 5 a 8 anos que foi implementado ações e leis em países, geralmente do hemisfério norte, chega aqui no Brasil. Dado isso, o que a gente viu acontecendo muito ano passado? O ano passado, várias leis foram aprovadas, tanto em estados específicos dos Estados Unidos, como da União Europeia, responsabilizando solidariamente as grandes empresas pelo impacto de sustentabilidade da sua cadeia de fornecimento. E o que a gente, pensando nisso, e a gente também com vários clientes que pensavam nisso e que tem uma preocupação muito grande quando está falando de cadeia de fornecimento de forma muito real, o que a gente fez? A gente foi lá e a gente criou em conjunto uma comunidade, juntando grandes empresas, juntando academia, consultorias, especialistas e fornecedores, que ela é baseada em 4 pilares, e aqui foi construído realmente a 4 mãos, em que a gente mede ali qual que é o desempenho, que é tentar entender o quão sustentáveis são os processos dos fornecedores. Mas não só isso. Além de você entender o quão sustentáveis são os processos dos fornecedores, também é dar transparência nesse processo. Que é saber qual o nível de risco de sustentabilidade que esse fornecedor traz para o seu negócio. Que é fazendo cheques por mais de 500 bases de dados para verificar qual que é o risco social, ambiental, financeiro, de integridade, reputacional de um fornecedor. Que o que a ISO 20400 de compras sustentáveis, ela chama de o risco ESG, o risco de sustentabilidade de um fornecedor. Mas só que não adianta a gente ir lá e a gente dar questionários para os nossos fornecedores, fazer todo mundo perder um tempo grande, a gente ir lá criar atrito no processo burocrático, se no final do dia a gente não está empurrando esses fornecedores para ter processos melhores. Então, o que a gente também está agora construindo, junto com parceiros, ajudas de forma escalável para a gente conseguir ajudar esses fornecedores a terem processos melhores, porque não adianta você só medir. Depois que você mede, você tem um primeiro indicador, você vai lá e precisa empurrar a sua cadeia para ter processos cada vez melhores, com um custo muito mais baixo. E não só isso, para que a gente consiga com que os fornecedores tenham um incentivo suficiente a melhorar os seus processos, a gente também está achando formas escaláveis dentro da plataforma de dar visibilidade para todos os mais de 150 mil usuários, compradores ali dos nossos clientes, a verem esses fornecedores dentro das plataformas e como eles estão ranqueados ali quando a gente está falando de sustentabilidade. Para isso, o que a gente fez? Se a gente não tem uma medição, como vocês construíram essa medição? A gente foi lá em conjunto, a primeira coisa que a gente fez, a gente foi lá e pegou todos os 13, 14 principais compromissos que a sociedade civil organizada já tinha relacionados à sustentabilidade em cadeia de fornecimento. Então, quando a gente pega compromissos da sociedade civil organizada, a gente está falando de compromissos como o ICE da B3, como o mesmo da Nasdaq, como selo B e por aí vai. Então a gente pegou cada um deles e a gente reuniu o que todos eles tinham em comum e o que as grandes empresas precisavam para gabaritar cada um desses compromissos da sociedade civil organizada. Depois que a gente fez isso e a gente criou uma primeira metodologia, a gente chamou a academia. Então a gente chamou professores da Poli, da FEA, da USP lá de São Paulo, professores de fora do Brasil, especificamente de universidades da Holanda, onde essa área de compras é mais avançada, onde tem curso de graduação focado em compras. E lá a gente tem também coordenações específicas de pesquisa relacionadas a compras
sustentáveis. Daí a gente chamou o Hogan, que é o professor que mais publica no mundo, responsável por esse tema de compras sustentáveis, para ele também ir lá e submeter essa metodologia e a gente fazer os ajustes necessários. Depois disso, a gente passou por consultorias específicas dentro de cada um dos pilares e a gente chamou maiores empresas do Brasil em seus respectivos segmentos e que já eram muito próximas da gente a contribuir aqui. A gente fez uma série de workshops com cada uma dessas empresas para a gente criar uma metodologia que ela servisse para todos os setores. E foi o que a gente fez. E o que é legal dessa metodologia é que ela acaba também tratando diferente de forma diferente, que é tratando aquele fornecedor pequeno, diferente de fornecedor grande, fornecedor crítico, diferente de um fornecedor que não dá impacto, para que esse processo ele possa ser muito enxuto para aqueles fornecedores que não tem nenhum ou muito pouco impacto, e ele ser super criterioso para aqueles fornecedores que têm um impacto muito grande ou que são críticos. E o fornecedor, no final do dia, depois que ele passa por todo esse processo, ele tem lá sua nota dentro de cada um dos pilares e ele consegue se ver ali, desde não ter processos ainda tangíveis, até ele ter processos que são muito bons dentro de cada um desses pilares. E o legal, do outro lado, é que para as grandes empresas, ou para quem está monitorando os seus fornecedores, elas têm lá não só as notas dos pilares dos fornecedores, mas elas conseguem lá e ter mais de 80 KPIs. Então, cada um dos pontos que a gente vai lá e mede, ele vira um KPI para a grande empresa. O que acontece? Quando a gente está falando de sustentabilidade, cada um dos pontos não é importante de forma igual para cada uma das empresas. Tem empresas que a questão social, que a questão de trabalho é muito mais importante do que quando a gente está falando da questão de exploração da terra, que é muito mais importante para outras empresas quando a gente está falando de meio ambiente, que para outras empresas é muito mais importante quando a gente está falando de direitos iguais. Então, para que cada uma das empresas consigam ter lá nos seus relatórios de sustentabilidade os KPIs também corretos, a gente tem esses KPIs todos eles abertos, em que a grande empresa ela consegue lá mapear e conseguir saber quantos fornecedores meus, ou qual que é o percentual de fornecedores que já tem um código de conduta, que já mede carbono, que já tem um plano de como melhorar carbono, que são liderados por negros, que são liderados por mulheres. Então ela consegue ter uma série de KPIs para que no seu relatório de sustentabilidade, a parte que a gente está falando que é mais importante de sustentabilidade dela, que é cadeia de fornecimento, não seja só um plano de iniciativas, porque iniciativas dependem de pessoas e processos não. Em que ela tenha processos e KPIs para mostrar para os seus stakeholders como que ela está e como ela vai evoluir semestre a semestre, ano a ano. E não só isso, né? O fornecedor, quando ele está respondendo esses questionários, ele está fazendo lá o processo dele, ele já consegue ver qual que é a nota dele. E não só isso, a gente também, dentro dessa metodologia com os professores, fez um negócio super legal, é que quando ele vai respondendo, ele também já consegue ver qual que é o roadmap dele. O que ele precisa fazer para ele ficar cada vez melhor, para ele ter processos melhores, e aí ele conseguir ser reconhecido pelas grandes empresas como alguém que realmente está se preocupando naquilo que é específico do negócio dele, ele precisa. Porque, de novo, não adianta a gente ir lá e pedir um plano de consumo de energia para o escritório de advocacia. O impacto que esse cara traz de energia para o meio ambiente é zero, não é palpável, não é significante, entendeu? Então a gente precisa tratar os diferentes de forma diferente para a gente conseguir realmente capturar impacto. E não só isso, igual eu falei, o que a gente está fazendo agora é trazendo cada vez mais parceiros, consultorias e tal, para a gente ajudar esses fornecedores de forma escalável na plataforma, com templates, com treinamentos, com conteúdos, em que, de novo, exemplo, se ele ainda fala lá que não tem um código de conduta, a gente trazer a importância de um código de conduta, como ele faz para implementar, qual que é o passo a passo, 20 códigos de condutas de empresas de todos os tamanhos para ele se inspirar e um template para ele não começar do zero. Porque para que o fornecedor ele consiga, com baixo custo, ele entender a importância, como implementar, como colocar aquilo no negócio dele, e aquilo já ser algo que ele está integrado no processo dele, sem a gente ter que colocar rios de dinheiro e tal, para que aquilo aconteça.
E aqui, quando a gente está falando aqui do programa, porque é muito legal aqui do Espírito Santo, é isso, porque eles já estão 30 anos na frente fazendo isso com a sua cadeia de fornecimento, que é pegando cada uma das empresas na mão e ajudando elas passo a passo. E aqui a gente já está até conversando, como a gente fazer isso de forma mais escalável, para que a gente consiga que muito mais empresas consigam fazer de portes cada vez menores, até processos que elas precisam cada vez melhores. Porque quando a gente também conversa com esses fornecedores, eles não... nenhuma empresa não quer ser sustentável, todo mundo quer ser sustentável. Só não é sustentável por quê? Porque às vezes não tem dinheiro, porque acha que não é para ela e porque não tem que dedicar tempo para o que é coisa mais importante para ela, que aquele momento é sobreviver. Então, se a gente encurta aquele roadmap, a gente deixa ele mais simples, a gente consegue com que cada vez mais a gente caminhe como sociedade a ter processos mais sustentáveis. E aí, se toda vez que o fornecedor ele vai lá e informa que ele mudou um processo, todos os clientes dele que estão na plataforma conseguem ver essa melhoria. Até porque não tem nenhum framework ou qualquer compromisso da sociedade civil organizada que uma empresa ela consiga a nota máxima quando a gente está falando de sustentabilidade se ela faz sozinha. Se uma empresa ela mede sozinha, ela faz alguma coisa sozinha, nunca ela vai estar no mais alto nível lá do DP, do CP e tal. Uma premissa de sustentabilidade para você estar na nota mais graduada possível é você fazer em conjunto. Então aqui na plataforma não tem nada que é específico para nenhuma empresa, é tudo em conjunto, todo mundo faz em conjunto. A gente tem um comitê das empresas que unem para falar de metodologia, por quê? Porque não tem como fazer sustentabilidade sozinho. E o que é legal é que todos esses fornecedores, toda essa base, quem já está ali na plataforma, não só tem essa parte quando a gente vai entender, mas elas também ficam sendo monitoradas de forma contínua em mais de 400 bases todos os meses para que possa avisar quando tem algum risco de sustentabilidade, contribuindo assim com os requisitos de sustentabilidade das empresas, tanto com reportes de sustentabilidade como as atuais e novas regulamentações. Obrigado, pessoal. Obrigada, Lucas. Bom, então vamos lá começar, as perguntas aqui. Acho que todas as palestras, elas se conversaram, Todos os assuntos foram muito relacionados, muito bacana, ver. Vamos chegar para cá, Então, nós vamos começar aqui com as perguntas, na ordem das apresentações. E, Thiago, falaram aqui para mim, a produção falou aqui no ponto, que eu tenho que fazer uma pergunta mais difícil para você, para não ficar marmelado, entendeu? Então, não foi culpa minha, tá, Thiago? Bom, olha aqui, vamos lá. Quais as estratégias a Vale tem adotado para engajar e desenvolver seus fornecedores na jornada ESG, garantindo que a sustentabilidade seja incorporada de forma colaborativa em toda a cadeia de fornecimento? Bom, legal. Então, só recapitulando, quando você pergunta e fala de colaboração, acho que a gente está tentando conversar mais, ouvir mais, chegar mais perto. A Vale é uma empresa muito grande, a gente tem nas localidades aí o papel, por exemplo, que você faz por aqui, e outras pessoas na Vale de interlocução, que são os Key Account Managers, que estão sempre em contato conosco. A gente tem tentado, através dos eventos, ouvir mais, pedir o feedback e tratar isso. Então, eu acho que é algo que a gente tem tentado mudar. Então, quando a gente fala de colaboração, esse construir junto, a gente está tentando ouvir mais. Quando a gente fala de novos processos, do que a gente consegue construir junto quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que o fator humano tem que estar no centro. E é uma conversa que muitas vezes a gente foge dela. A gente fala muito de processo, de equipamento, de material, de tecnologia, e às vezes esquece um pouco das pessoas. E num cenário que a gente está vivendo agora, econômico complicado, bem complexo, e a gente vê aí a relação de trabalho, de homem-trabalho, empresa, CNPJ e trabalho deteriorando, a gente precisa lutar para que as pessoas tenham os direitos trabalhistas garantidos. E a gente tem visto, eu tenho usado esse termo, porque eu li, achei bonito, estou usando muito, que é sucateamento da CLT, e a gente tem lutado bastante contra isso, quando a gente fala de caravana do trabalho decente e proteção dos direitos humanos. A Laura, que está aqui com a gente, que
que é do time, tem tocado essa agenda das caravanas, é uma agenda bem legal, onde a gente vai falando bastante com os nossos fornecedores sobre direitos humanos, sobre trabalho escravo, infantil, sobre emprego, salário justo, sobre remuneração, sobre plano de saúde, né? Então, fomentar isso na cadeia, eu acho que faz muita diferença quando a gente fala de sustentabilidade. Agora foi. Agora foi. Não, e a gente nota que cada vez mais os fornecedores estão nos procurando, né? Estão casos nesse tema. Então, assim, está cada vez mais latente, né? Esse tema os fornecedores no modo geral, né? Sim. E só completando, né, Amanda, o que você falou, assim, e sem puxar a sardinha para vocês, inclusive aqui no Espírito Santo, mas assim, um trabalho de fornecedores locais que vocês fazem muito bem, de preparação. E assim, até desvincular um pouco aquela imagem do desenvolvimento do fornecedor, seja qual o tipo de iniciativa que ele participa ou não, de uma promessa de vínculo, venda, um contrato, um pedido com a Vale, um fornecimento com a Vale. Eu acho que a gente precisa muito desmistificar isso. Ninguém aqui fez uma faculdade tendo certeza de um emprego. É a mesma coisa, a lógica ela não muda, né? E quando a gente fala disso, a gente precisa quebrar o tabu de falar disso, e quando a gente fala disso é entender que aquele cara que está sempre buscando, está sempre aparecendo, está sempre no fórum, está no Sebrae, está no evento, está com a gente, cara, em algum momento as coisas vão acontecer para aquele fornecedor que hoje não fornece para a Vale, né? A gente tem deixado o canal aberto, né? Aquela história de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e assim, não adianta a gente ter a ilusão de que o cara que vende parafuso e não traz nenhuma inovação, vai ter algum diferencial competitivo quando a gente fala de consumo, porque a gente precisa disso. Hoje o mercado não vai sobreviver sem um potencial diferencial de logística ou, por exemplo, de embalagem, né? Quando eu falo ali de reengenharia de processo ou de produto. Aqui na feira, inclusive, tivemos vários, né, que me procuraram ontem, hoje, falando, né, que conseguiram cadastrar, né, de muito tempo, mas não desistiram, mas é isso que você acabou de falar. Então aqui na própria feira a gente tem alguns exemplos. Eu não trouxe aqui, né, finalizando, não quero demorar muito, até para os colegas aqui falarem também, o tempinho aqui já tá demais, mas é rapidinho. A Fernandinha falou de Transformation, né, Procurement Transformation. A gente implementou uma nova plataforma de compras na Vale, que é a Culpa, né, então a gente hoje executa todas as compras por lá, e essa mudança quer trazer, inclusive, muito mais inteligência para a cadeia e para como a gente consegue fazer as compras girar e como, inclusive, a gente tem um vendor mais atrativo. Como que a gente faz com que novos fornecedores sejam ofertados ali para o comprador de maneira automática, inclusive fornecedores locais principalmente, para que a gente, inclusive, consiga enxergar todos os preços. E aí, não só preço, né? Preço e critérios, por exemplo, de sustentabilidade num painel único, para que a gente fala, poxa, esse cara nesse preço do meu orçamento, com essa imagem, com essa reputação que ele tem de ESG, de saúde e segurança, de risco financeiro, ele me atende. E aí eu consigo trazer muito mais competitividade e não tenho mais um painel de compras viciado com aquele sempre mesmo fornecedor entregando o mesmo tipo de produto ou serviço. Excelente, obrigada, Thiago. Então vamos lá, Acácio, para o Acácio agora. O sistema Findes, né, através do SESI Senai, se tornou parceiro do Prodifor, mantenedor esse ano, né, fez assinatura em maio, né, Acácio? E já estão muito parceiros, atuantes, participativos, acho que é isso que a gente busca, né, das nossas mantenedoras. Vamos lá, pergunta para o Acácio. Engraçado, Acácio, antes de fazer a pergunta, na hora que você estava falando aqui, passou um filme na minha cabeça, porque alguns anos atrás, né, na empresa que eu trabalhava, teve um desafio de construir um RPA. E aí eu, formação em administração, né, sempre atuei, né, tem mais de 16 anos que eu trabalho em suprimentos. Eu falei, gente, mas não tem como. Na hora que eu olhei daquele Python ali, eu fiquei doido. Gente, não tem condições, né? Eu não vou conseguir. Esse é o sentimento mesmo, assim. Mas a partir do momento que a gente tinha uma consultoria, um expert do nosso lado, né? E aquilo ali, quando você começa a entender que não é o bicho de 7 cabeças que você acabou de falar, e aí, quando eu construí meu primeiro RPA, fiquei tão orgulhosa, falei, gente, aí qual que era? Automaticamente, você quer automatizar tudo. Você fica pensando já automático, assim, isso aqui eu vou padronizar, isso aqui eu vou automatizar, isso aqui tá repetitivo. Então, acaba entrando mesmo. Então, assim, muito bacana. Aí é um depoimento meu, que não é fácil, legal. Né? Não é fácil. Então, assim, foram noites sem dormir, foi uma semana de desafio, mas, assim, valeu super a pena. Então, a pergunta é nesse sentido.
como preparar, né, e desmistificar as equipes de suprimentos ou de outras áreas que não sejam correlatas à tecnologia para assumir o protagonismo na adoção de inteligências artificiais, RPAs, mesmo sem a formação técnica, que é um grande, né, desafio. Sim, claro, né? claro. Não, bacana. Eu vou te dizer que eu não passei por isso fazendo, mas aconteceu com o meu menino prodígio ali, meu filho Marcos, que é quem está desenvolvendo agora, está aqui, né, os RPAs lá, porque eu comecei fazendo, como eu falei, meio que por acaso, e beleza, eu fiz ali o primeiro e falei, beleza, agora eu preciso botar alguém do time para fazer, que eu não vou ter tempo para ficar desenvolvendo isso todo dia. E no primeiro momento que eu falei com ele, ele falou, tá doido, não sei nada disso. Nunca vi o Python na minha vida. E eu falei com ele assim, cara, eu vou sentar do seu lado, eu vou conversar 20 minutos com você e eu tenho certeza que você vai construir. E ele falou, não, porque ele já é quem desenvolve os nossos BIs, e é bastante avançado em Excel. Eu falei, cara, você vai construir, você já tem toda a lógica na sua cabeça, você já programa no seu dia a dia, você não está percebendo. E foi o que aconteceu. Em 20 minutos a gente conversou e eu falei, é isso, agora você vai lá, faz, você vai conseguir, e ele está fazendo. E aí deslanchou e estamos fazendo vários. Mas enfim, voltando à sua pergunta, tem uma palavra que eu acho que é a principal para que isso aconteça, e estava na apresentação, que é autonomia. Eu acho que sem autonomia você não vai conseguir. Né? Eu acho, e a autonomia não depende só, aliás, depende talvez até menos de quem está ali fazendo do que da empresa e da gestão. Né? Eu acho que tem que ter esse olhar. Né? Existe muito receio e medo quando entra nesses assuntos, às vezes por parte da gestão. É claro que tem empresas, às vezes quando a empresa é muito grande, ela acaba sendo um pouco mais burocrática por uma questão da empresa ser muito grande. Eu sei que é um pouco difícil ser menos burocrático quando a empresa é muito grande, eu tenho consciência disso. Mas é tentar dar essa autonomia, confiar que o cara que está ali, se ele está te dando solução no dia a dia, lá desenvolvendo alguma coisa com Excel e dando um jeito de resolver, deixa ele resolver com mais coisas, solta na mão dele. Né? Tenho certeza que você falou da sua experiência que foi difícil, ali tinha um especialista do seu lado. Hoje todo mundo tem um especialista do seu lado. Abre um IAzinho ali, todo mundo tem a um passo. Na minha época não tinha isso ainda. Pois é. Mais difícil. Pois é o que eu falei, as barreiras de entrada diminuíram muito com isso. Né? E como eu falei, não vai ter mais, na minha visão, é uma visão aí, claro, futurologia um pouco, né? Mas eu concordo com esse caminho, não vai ter mais o programador júnior, não vai ter mais o cara para ficar resolvendo essas coisinhas pequenininhas do dia a dia. É o seu time lá que vai desenvolver. E eu acho que quem primeiro for percebendo isso é quem vai, mas porque eu acho que é inevitável. Aí claro que eu dou um pouco de futurologia aqui, mas eu acho que é inevitável. Vai ser assim. Vai ser o time de negócio resolvendo. Quem for entendendo isso mais rápido avança. Excelente. Obrigada. Carlos, Eletrosolda, muito atuante no Prodifor, você falou, né? Esses foram os primeiros certificados. Peguei a colinha aqui, ó, já foram certificados na qualidade, financeiro, compliance, ESG. Estão certificando mais 5 CNPJs do grupo. Então, assim, ponto de destaque para isso, né? Parabéns aí pela atuação. Então, a pergunta é o seguinte, Carlos. A criação de soluções internas como a entregamos pode ser um modelo replicável para em outras empresas? Quais os fatores críticos para transformar esses desafios operacionais de uma iniciativa como essa em inovação? Bem, entregamos. A gente é um spin-off, né, internamente para resolver uma dor nossa. Realmente a gente já começou até a pensar também nisso, de ser um produto. E é lógico, a gente está tirando já o olhar sobre o nosso processo, para poder olhar outros processos. E sim, a resposta é essa, que acho que é um caminho muito interessante, porque se torna uma empresa à parte, né? Que eu acho que esse é um objetivo. O desafio maior que eu vejo, que a gente passou, foi exatamente a questão de ter as informações. As pessoas sabendo o que tipo de informação que é importante para a outra. O que realmente vai fazer diferença e como que vai fazer a coisa acontecer. Porque quando você tem a ideia dentro da empresa, não vou falar que seja diferente de qualquer uma outra empresa não, pessoal. Sempre tem, e é bom ter, né, no brainstorm, pessoas que discordem, pessoas que não vão achar que aquilo ali vai para frente, que vai ter dificuldade, mas também tem pessoas que nos motivam. Então, facilita quando você tem essa discussão, né, para que a gente possa realmente evoluir. E ali a gente foi construindo todo mundo, vendo o que realmente era impactante